Nesse momento, as minhas vistas estão meio escuras. Eu fiz uma quantidade de volta que eu não estou muito acostumado. E aí fiquei um pouco mole, sabe? Quando começa a mexer na visão é porque eu ultrapassei um pouquinho do limite. Mas estou melhorando. Foi bom, o objetivo era esse. Tentar superar um pouco dessa fadiga, né? Que fazia tempo que eu não estimulava o meu corpo acima do normal dele. Quando a gente dá esse estímulo, a gente fica mais resistente, né? Mais forte. É lógico, tudo dentro de um equilíbrio, né? Também não pode ser perigoso. Salve irmãos, tudo bom? Acabei de chegar aqui de um pedal. Eu andei 9 voltas e aí eu achei interessante compartilhar. E ela é um pouquinho perigosa, então você tem que tomar cuidado porque senão você cai num buraco lá, machuca, tem gente que já quebrou o braço. E aí eu queria falar aqui pra vocês que as 3 primeiras voltas foi pra dar uma esquentada e reconhecer o terreno, né? Já na quarta volta foi muito legal porque eu entrei em contato com a energia de Obaluayê. Obaluayê, para quem não sabe, é o trono masculino da evolução, né? Um trono que rege a evolução de Deus, né? E o número 4, dentro dos conhecimentos do Rubens do Saraceni, é ele, né? Número 4, o trono masculino da evolução. E aí na quarta volta eu entrei em contato com ele e ele foi me guiando ali na volta, meio que me dizendo o que eu tinha que fazer. Foi muito legal porque eu fui aprendendo mais ou menos a característica dele dentro das voltas que eu fui fazendo no circuito. E aí ele, resumindo assim, dentro da energia dele, ele colocou para mim fazer bastante força, sabe? Andar com uma marcha mais pesada e pedalar mais forte. Terminando a quarta volta, eu fui para a quinta, que é a número 5, o número de Oxóssi. Oxóssi seria o trono, né, da masculino do conhecimento. Então ele traz o conhecimento. E aí o que ele me falou ali na volta é que não adianta nada a gente ter conhecimento se a gente não usa. E aí ele foi me guiando nas voltas, aplicando, né, me conduzindo, fazendo com que eu aplicasse todo o conhecimento que eu tinha adquirido ali nas voltas. Que muitos deles eu tinha, mas eu não aplicava ele nas voltas. Então, assim, não adiantava nada ter aquele conhecimento se eu não usasse ele, né? Então, isso que ele me estimulou ali e me conduziu. Fui para a sexta volta, e sexta volta é da orixá Nanã, Nanaburuque, que seria o trono feminino da evolução, faz par com o Obaluayê. E ela me disse que eu precisava decantar algumas coisas. Então, decantar, por exemplo, o meu medo de às vezes, né, ou na maioria das vezes, ser eu mesmo. Então, ela disse que eu precisava acreditar mais em mim nessa volta, fazer o percurso normal, mas porém acreditar em como eu sou, como eu fui no passado e como eu posso ser no futuro. Então foi uma volta de mais de crença, de acreditar, de ter fé em mim, né? E ela meio que decantou assim um pouco desse meu medo que eu tinha, né? A função dela é decantar, tirar todas essas impurezas, né? E aí ela foi retirando essas impurezas de mim, me conduzindo na volta a acreditar em mim. E quando você acredita, você tem menos medo de ser você mesmo, né? E, consequentemente, menos medo. E aí eu fui para a sétima volta. A sétima volta é de Ogum, o orixá, trono masculino da lei, e ele me conduziu no sentido de fazer uma volta firme, ser firme e reto, duro, como a lei é.
né? Então era uma volta bem firme, sem desviar muito dos caminhos, assim, mais reto, virar reto, pular reto, sempre firme. E assim foi. Cheguei na 8ª volta, que era a volta de Iemanjá. Número 8 é dela. Iemanjá, que é o trono feminino da geração, me disse o seguinte, que aquela volta seria uma volta de purificação e que eu deveria dar o máximo de mim. Dar esse máximo de mim significaria purificar tudo que estava ruim, de mal em mim, né? Então eu precisava dar o meu máximo, me esgotar para que saísse toda aquela carga pesada, negativa. Iemanjá, como tem um dos seus elementos principais é o mar, né? E muitas pessoas utilizam o sal grosso para fazer purificação, limpeza. Então um pouco da energia dela, né, do trono feminino da geração é purificar através do sal, né? Por isso o sal grosso para limpeza. E aí essa volta eu tive que dar ela bem forte e eu já não estava aguentando mais. Então eu dei o meu máximo ali que eu podia. E aí veio a 9ª volta, na qual eu já estava querendo ir embora. Eu parei ali no início dela, que o 9 é do orixá Egunitá ou Oroiná, ou mais conhecido como Kali, né? Kaliye. Ela é o trono feminino da justiça. E nessa 9ª volta, já no início, ela me disse o seguinte, falou, você até pode ir embora se você quiser, mas eu acho que você consegue. E você precisa disso. Aí eu entendi que eu precisava dar aquela última volta. E aí montei na bicicleta e fui. Meio já quebrado, já não querendo ir mais. O corpo não queria ir de jeito nenhum. Fui de teimoso. E aí fui indo devagar, mas um pouco mais rápido. Tentando acelerar um pouco, mas eu estava bem quebrado. E aí, conforme eu fui andando, ela foi me dando força, né? Porque ela é esse fogo vulcânico, né? Ela dá muita energia. E aí me veio um mistério dela que eu achei muito legal. Não sei se é dela, mas que ela que me disse, ali no momento que eu estava nessa volta, que nós somos movidos, né? Os seres, ou tudo na criação, talvez. Acho que tudo na criação, somos movidos por estímulo. E ela me disse o seguinte, o estímulo que eu der era o estímulo que eu receberia. Então, se eu desse descanso para o meu corpo, e ela falava o tempo todo, e Iemanjá falou também, que se eu descansasse seria pior, eu teria que continuar sem parar. Eu dei até uma descansadinha entre uma volta e outra, mas foi coisa rápida. Mas durante a volta eu não poderia descansar. Quanto mais eu descansasse, pior ficaria. E aí, o trono feminino da justiça disse o seguinte, tudo depende do estímulo. Se você der um estímulo de descanso, teu corpo vai querer mais descanso. Se você der força, mais força ele vai ganhar, ele vai receber. E aí eu percebi que conforme eu ia dando mais força, mesmo estando morto, já quebrado, eu sentia-me recarregado, né? Não ficava tão fraco, me sentia no mínimo estável ou mais forte. E aí quanto mais força eu fazia, mais forte eu ficava e fui assim levando, né? Porque eu já estava com o corpo bem cansado, bem quebrado mesmo. As vistas começou a dar uma escurecida, uma bambeada, foi ficando fraca e aí eu percebi que eu precisava terminar o mais rápido possível e quanto mais força eu dava, melhor eu ficava. Bom, a mensagem é essa aí. Demorou, mas cheguei, consegui. Fiquei realmente muito quebrado, muito cansado, mas tive muitos e bons aprendizados que resolvi aqui compartilhar com vocês. Conhecimento aí dos tronos, muito legal aí para a nossa vida. Se você sentir de conectar com eles, faça isso. Só pense neles que eles vão aparecer aí para vocês. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima. Descansar e comer, que eu estou morrendo de fome e morto. Mas como eu não morri, vou renascer.